Damos as boas-vindas a todos nessa noite, especialmente aos amigos que nos visitam. Para nós realmente é motivo de alegria e que a palavra do Senhor possa mesmo falar aos nossos corações. Amados, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, porque estamos na tua presença. Tua palavra afirma: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estará presente. E realmente é notório, Pai, a tua presença no nosso meio. E também o teu Espírito Santo nessa hora, Pai, possa nos auxiliar, nos ajudar. Ele que é o professor, o autor da palavra, venha falar aos nossos corações e fazer aquilo que nós não podemos, homem nenhum, que é convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus que há de vir nesse mundo. E assim, Pai, glorifica o teu nome nessa noite. Entregamos realmente as nossas vidas, as preciosas vidas aqui em tuas mãos. E se há entre nós alguém que ainda não tem a convicção, a certeza da salvação, o Senhor, Pai, faça como te apraz. Entregamos mesmo tudo em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós estávamos orando já há algum tempo e pedindo a Deus direção para os estudos de domingo à noite. E um amado irmão até comentou comigo: por que o senhor não prega no Evangelho de Marcos? E Deus tocou realmente no nosso coração. E nesses domingos à noite em diante, nós vamos assim juntos ler, estudar, meditar no Evangelho de Marcos. Claro que não vai ser todo domingo, porque a igreja tem outras programações, outros pastores, mas nós vamos assim ter um tempo nesse Evangelho de Marcos. Marcos, ele é o evangelista, como um dos 4, não é? E ele trata mesmo, como ele diz aqui, é o princípio do Evangelho, não de Marcos, né? Mas do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em outras palavras, está dizendo começo, é o começo das boas novas, porque o Evangelho é as boas novas, é uma boa notícia. E a boa notícia aqui é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio a esse mundo. Essa é uma notícia especial, uma notícia maravilhosa, uma boa notícia. E o versículo-chave desse evangelho, os teólogos assim, mesmo eles estão de acordo, é o versículo 45 do capítulo 10, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando falamos das boas novas, quando falamos do Evangelho, que são as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, estamos falando do servo. O Marcos trata
Jesus Cristo como servo de Deus, aquele que veio não para ser servido, mas, como diz aqui ele mesmo, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Evangelho aqui é uma boa nova, né? Avisando, mostrando que Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para, através da sua vida, de dar a sua vida, de servir aos outros, resgatar a muitos. E soa, né, essa palavra resgate de muitos. Resgatar é mesmo libertar, é salvar. Nós sabemos que a nossa cidade, o nosso país, empresas, eles têm, e é mesmo necessário, né, preparar uma brigada, homens preparados para tratar de resgate, para resgatar. Faz parte, sim, da segurança nacional de um país, de uma cidade, em um evento, enfim, a preocupação de ter alguém, uma equipe especializada em resgate, né? em resgatar, em salvar uma pessoa ou um grupo de pessoas que está em dificuldade, um acidente, ou um desastre, ou um terremoto, ou um tumulto, enfim. Resgatar pessoas que, por elas mesmas, ela não pode sair da situação em que ela se encontra. Então, aciona-se o resgate, né? E vem essa equipe especializada e retira aquele indivíduo ou aqueles indivíduos que, por eles mesmos, eles não podem sair daquela situação. Então, basicamente, isso é um resgate. E aqui a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio resgatar muitos, não é? Agora, resgatar muitos de quê? Essa é a pergunta. E a palavra de Deus, ela mesmo nos revela o que Jesus veio e por que ele veio realmente nos resgatar de uma coisa terrível que nenhum de nós pode, por si mesmo ou por forças próprias, sair dessa situação, dessa condição que nós nos encontramos. Por isso que eu pedi para o irmão ler essa passagem em Romanos, é muito mesmo reveladora e mostra, não é, realmente do que Jesus veio nos resgatar. Ele veio nos resgatar da condenação do pecado, espiritualmente falando, né, da morte eterna, de algo que nenhum de nós, nenhum ser humano tem o poder, né, de sair dessa condição, a condição mesmo de pecador, a condição mesmo de condenados assim pelo pecado. E o que realmente, por definição, a palavra de Deus, ela diz o que é pecado. Pecado é transgressão, transgredir a lei de Deus, é desobedecer a palavra de Deus, é desobedecer a vontade de Deus, aquilo que realmente Deus assim preparou, planejou para as suas criaturas. Então, o homem, infelizmente, ele caiu em pecado, caiu em desobediência. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a palavra de Deus, ela revela que eles desobedeceram a Deus e, por esse motivo, né, passaram mesmo a enfrentar, a experimentar a morte, porque o salário do pecado é a morte, e a morte passou a todos os homens,
porque em Adão a Bíblia diz que todos nós pecamos. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja lá em Roma, ele descreve essa triste condição do homem diante de Deus, né? Condenado pelo pecado. Então acompanha aqui a leitura no capítulo 3 e no verso 9, ele chega assim, uma conclusão, né, da condição humana, de todos nós, homens que nascemos nesse mundo. Ele diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos, Paulo vem tratando nessa carta e demonstrando que todos, essa palavra é importante aqui, assim, destacar, né? Todos, sem exceção, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, está vendo? Então, Paulo estava escrevendo a essa igreja e diferenciando duas classes de pessoas, os judeus, que era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e os gregos, os gentios, que é o não-judeu. E todos eles tinham e achavam, né, que eram melhores do que os outros, os judeus por ser um povo escolhido de Deus, ter as promessas de Deus, ter a palavra de Deus, as alianças, os oráculos de Deus, mas eles falharam com Deus, eles desobedeceram a Deus, eles pecaram, e tanto judeus como gregos. Então Paulo coloca, veja bem, todos, né, na mesma condição, todos estão debaixo do pecado, ou seja, caídos e contaminados. O pecado, ele se tornou universal, atingiu a todos os homens, sem exceção nenhuma. E especialmente, né, quando os nossos primeiros pais caíram, desobedeceram, eles realmente passou o pecado como herança aos seus filhos, a nós. Então, já nascemos de uma natureza caída, contaminada mesmo, assim, pelo pecado. Em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo explica, ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também, né, a morte passou, escute, a todos os homens, pois todos pecaram. Em Romanos 3, 23, aqui próximo, diz, olha, pois todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus. Então, o pecado é uma consequência, né, e todos estamos mesmo caídos e contaminados pelo pecado. Estendeu-se a todos, mas não só isso, né, a Bíblia mostra essa extensão a todos, por quê? Pela nossa prática, pela evidência, pelas nossas ações, pelos nossos procedimentos. Prova e mostra que você e eu somos pecadores por natureza, por nascimento, por herança, pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de andar, pela nossa prática, que é rebelião contra Deus. Não tem conversa. Por isso que Paulo, aqui do verso 10 até o verso 18, ele mostra claramente, né, a evidência do pecado em nossa vida. E ele diz, olha, como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há homem justo nesse mundo. Não nasce nenhum justo nesse mundo. Todas as nossas ações, as nossas obras, as nossas práticas são injustas diante de Deus. Nada que nós possamos pensar, fazer ou praticar diante de Deus é justo, porque somos injustos. Aqui a Bíblia diz, não há nenhum justo. Verso 11, ele diz, não há
quem entenda. Nenhum homem entende mesmo a Deus. A Bíblia diz que nós nascemos mortos, né? Com o entendimento vedado, sem entendimento. O homem natural não entende, não compreende as coisas de Deus, porque está mesmo espiritualmente morto. Não entende. Diz aqui, não há quem busque a Deus. Ninguém. Já pensou? Que busca verdadeiramente a Deus? Muito pelo contrário. O homem natural, o homem pecador, a sua reação inicial e imediata é fugir de Deus, é fugir da presença de Deus. Quando comete algum ato, né? Se esconde. Foi assim mesmo com Adão. Depois da queda, Deus o buscou, Deus o chamou. E esse homem, ele não saiu, né, para encontrar com Deus. Muito pelo contrário, ele se escondeu. E Deus foi assim buscá-lo. Assim é a nossa reação. É engraçado, mas quando o homem peca, né, ele procura esconder o seu pecado, o seu erro. A gente vê muito bem nas crianças, né? Nós criamos, claro, nossos 3 filhos, a gente via as atitudes, quando eles faziam alguma coisa errada, se escondiam, ficavam caladinhos, né, quietinhos. Quando estava sem barulho, podia procurar que ele estava aprontando alguma, né? Escondidos. Assim é o homem, irmãos. Não há justo, não há quem entenda, não há quem busque. Diz o verso 12, olha, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É até chocante dizer, não é? Ninguém faz o bem. Já pensou? É isso que a palavra de Deus diz. E continua, olha, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz e não há temor diante dos seus olhos. É uma reação até que nós vemos aqui Paulo descrevendo, natural, né, do homem pecador, do homem condenado. Jesus disse, olha, porque do coração, lá do íntimo, procedem os maus desígnios, né? E aqui diz, olha, vem mesmo do coração, sobe pela garganta, né, como um sepulcro aberto, coisa que realmente é podre, né, fede, tem mau cheiro diante de Deus, aí sai pela boca. Ela cheia de maldição e de amargura, né? Aliás, sai pela garganta, vem pela língua, né? E sai pela boca. E continua, né? Com os seus pés externando, correndo, indo mesmo para a destruição, para os caminhos mesmo de pecado. E não há paz. E finalmente não há temor de Deus. É uma triste condição do homem mesmo debaixo do pecado, contaminado, caído. Não é? Mas o Paulo continua aqui no verso 19, eu estou tratando isso pela manhã do domingo, mas ele diz, olha, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem sob a lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Não só o homem está caído e condenado, contaminado pelo pecado, mas tem que ficar calado, né? Diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus. Indesculpável.
não tem argumento não diante de Deus, porque muitos até buscam, né, argumentar, discutir, denegrir a palavra de Deus, desprezar, mas a palavra de Deus, ela veio e ela cala todo homem, toda boca fica mesmo caladinha diante de Deus, porque a lei de Deus, ela mesmo revela, né? Primeiramente, quem Deus é? Um Deus santo, 3 vezes santo, um Deus justo, um Deus assim bondoso. A lei de Deus mostra também, revela a santidade de Deus, um Deus santo, 3 vezes santo. A lei de Deus mostra, revela a vontade dele para todos nós, para todos os homens. Deus escreveu, né, em pedras a sua lei, a sua vontade. Quando ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. É a vontade de Deus, mas a lei de Deus, ela revela, ela mostra a minha e a tua realidade diante de Deus. Desobediente, né? Indesculpável, porque Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, e o homem tem, não é? O homem pratica, o homem busca, faz, né? Ele diz, não terás, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante, né, ao que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E o homem faz imagens de animais, de répteis, de quadrúpedes, de pessoas que, sim, santos de Deus que estão na glória, o homem faz imagem deles para adorar, imagem de animais, né? Diz Deus para não fazer, para não ter, e nem para adorar, nem para prestar culto, e o homem pratica isso. Deus diz para não mesmo tomar o nome dele em vão, e os homens estão tomando o nome de Deus em vão, blasfemando o nome de Deus, não temem, não é? São irreverentes, tratam o Deus da glória, o Senhor dos senhores, como o cara lá de cima, né? Aquele lá, tomando o nome de Deus em vão, jurando por ele, blasfemando, eu juro por Deus que eu vou fazer aquilo, né? Mentiroso. Deus diz para não levar o nome santo dele em vão. Ele diz para o homem guardar um dia, o dia do descanso, o dia do Senhor, para o adorar, para o reverenciar, e o homem não guarda, né? Muito pelo contrário, o mundo inteiro é uma necessidade de produção, de vender, e o domingo do Senhor é um dia de descanso, um dia de meditação, um dia de adoração. Deus, o Criador, ele trabalhou 6 dias, mas no 7º dia ele descansou, né? Mas os homens não fazem dessa forma. Deus diz para os homens honrar o seu pai e a sua mãe, e os homens desonram aos seus pais, às suas mães, são desobedientes aos pais, às mães, né? Quebram a vontade de Deus. Deus diz para o homem não matar, e o homem o quê? Mata, né? E de uma forma cruel. Diz para o homem não roubar, e o homem rouba, defrauda, retira, né? Nós estamos vendo aí os homens que assaltaram a nossa nação, nosso país, homens e mulheres morrendo até por causa disso, não só no Brasil,
mas tem amigos aqui da Venezuela, né? Os homens roubando, defraudando, destruindo. Deus diz para não adulterar, e o homem adultera, trai a sua mulher, trai o seu marido, não é? Deus diz para o homem não dar falso testemunho, e o homem dá, o homem mente, é mentiroso. Deus diz para não cobiçar as coisas dos outros, e o homem faz. Então, amado, a lei de Deus, ela cala todo homem. O homem vai chegar na presença de Deus e vai ficar mesmo de boca calada, porque a lei condena, né? Diz, não faz, e o homem faz. Então, caídos, contaminados pelo pecado, calados diante de Deus, diante mesmo da palavra de Deus. E o Paulo continua aqui no verso 19, e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus, né? Culpado, todos culpados, sem nenhuma exceção, porque a lei de Deus culpa a ti e culpa a mim, porque é pela lei, como diz o apóstolo Paulo aqui, né? Primeira coisa que ninguém será justificado diante dele por obras, né? Por coisas que possam fazer assim para agradar a Deus. Sabe por quê, amados? Por mais que eu tente fazer alguma coisa que agrade a Deus, não presta, porque é feita por mãos iníquas, por mãos mesmo desonestas, por um homem pecador. Então, Deus não vai aceitar obra de pecador, né? Não cheira bem a presença de Deus. E não só isso, né? Não diz aqui, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei, em razão dela, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei diz que eu sou pecador, a lei me condena, né? E muitos que querem até praticar as obras da lei, viver pela lei, a Bíblia diz que tudo bem, né? Se você vai viver pela lei, então viva. Porém, né, se tropeçar em um só ponto da lei, você vai ser condenado por todo, maldito. Olha o que diz aqui, né, em Gálatas, no capítulo 3, é bem próximo daqui, e no verso 10 eu vou ler para você, olha. Todos, veja bem essa palavra, né? Todos. Quantos, pois, são das obras da lei, que querem praticar a lei, estão debaixo de maldição. É maldito, estão debaixo de maldição. E eu tenho que esclarecer, não que a lei de Deus ela é maldita ou é ruim, muito pelo contrário, a lei de Deus é santa, ela é boa, ela é perfeita, ela é justa, mas ela se torna maldição para ti e para mim, de uma vez que nós não praticamos. Ela se torna maldita, por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, pois todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, veja, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nenhum homem nesse mundo, nenhum consegue ou conseguiu cumprir a lei. Nenhum. Todos pecaram, todos estão mesmo debaixo de maldição. E Deus afirma aqui, olha, e é evidente que pela lei ninguém será justificado assim diante de Deus. Então, né, essa coisa terrível que é o pecado, a condenação do pecado, todos estão caídos.
todos estão contaminados, todos estão calados diante de Deus, todos estão condenados. Mas condenados a quê? Não é? Condenados à morte, sim, porque o salário do pecado é a morte. Mas é uma morte, não essa que você e eu assim contemplamos, né? Ou vemos, ou participamos no sentido de ver. Agora mesmo, na última semana, nós assim aqui da igreja tivemos a oportunidade de fazer, né, 2 enterros de 2 familiares de irmãos nossos aqui. Morreram. Eu estava falando, né, que a morte, ela é real, a morte é um fato, ela é uma realidade. Enquanto eu estou aqui pregando e vocês nessa hora aqui, milhares de pessoas estão morrendo, né? E se não estão em Cristo, estão condenados a passar uma eternidade sem Deus. É essa morte que eu queria falar agora, não essa natural, né? Mas a morte espiritual, a morte eterna. A Bíblia fala de uma segunda morte, que é onde aqueles que morreram sem a esperança, morreram mesmo sem Cristo, já morreram condenados ao inferno. E o inferno, ele não é o fim, não. O inferno é o começo da eternidade sem Deus. E a Bíblia diz que essas pessoas tristemente vão enfrentar uma segunda morte, aonde Deus, depois de julgá-los, cada um, segundo esse procedimento, né? Segundo aquilo que praticaram aqui nesse mundo, Deus, sabia, tem um livro lá, escrito com o teu nome e com o meu, de toda a tua vida, está lá escrito. Eu vou provar aqui. Olha, veja Apocalipse, no capítulo Apocalipse capítulo 20, quando vai acontecer o trono branco, o grande trono branco, o julgamento de Deus, aonde vai cada um, depois de morto, né, vai se apresentar lá diante dele, é o trono branco. Um dia desse eu vi uma blasfêmia, né, uma igreja grande, eles colocaram assim bem no centro do púlpito um trono, diz que era o grande trono branco, e ali você depositava a sua oferta, né, para se livrar do grande trono branco. Já pensou, irmãos? Você não ia passar pelo trono branco, né, dando a sua oferta, confiando, comprando. Imagina a blasfêmia. E olha aqui, acho que esquecem de ler, né? Olha o que diz aqui, Apocalipse 20, 11. Foi revelado aqui a Deus, a nós, pela sua palavra. Esse homem que escreveu aqui, a Bíblia diz que ele testificou que as palavras dele são fiéis e são verdadeiras. Ele diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também, escute, mortos. Esses aqui são os que morreram sem Cristo, já mesmo condenados pelo pecado, mas vão ser julgados. Deus vai julgar cada um. Diz aqui: vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Não vai escapar nenhum, não é? Não tem dinheiro aqui, não tem quebra-galho, não tem que falar com
com um amigo que não, aqui não tem essa conversa não. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, tá vendo? Ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Veja, segundo as obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, o mar vai entregar todos, aqueles que foram sepultados no mar. Muitos dizem, olha, deixa lá escrito, depois que eu morrer, cremem, né, me cremam, né, e a cinza joga no mar. Mas que o mar vai dar, todos os que estavam nele. A morte e o além entregarão os mortos que neles haviam. Aqueles que sumiram do mapa, desapareceram, né? Vai a morte e o além vão entregar cada um. Veja, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras, segundo o procedimento, segundo aquilo que fez aqui em vida, neste mundo. Veja, então a morte e o inferno, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A Bíblia chama que esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então essa primeira aqui é café pequeno, né? Em relação a essa segunda. A segunda morte, diz aqui, é o lago de fogo, a separação eterna de Deus. Vai estar lá o inferno, a morte, o diabo, Satanás, o autor do inferno. E quem mais vai estar lá? Olha aqui o que está escrito em Apocalipse 21 e no versículo 8. Quem vai estar lá também? Aqui a Bíblia descreve, né? Olha, quanto porém aos covardes, uma pessoa covarde, né, que não tem coragem de falar aquilo que viu, aquilo que tem convicção, é um covarde. E tem muitos que se acovardam, sabendo que a palavra de Deus é a verdade, sabendo que Deus veio buscar e te salvar, e você sabe, mas não tem coragem, é um covarde, não confessa, né? Diz aqui, olha, os incrédulos, aqueles que não acreditam, esse negócio de Deus, de igreja, né, esse negócio de crente, de Bíblia, eu vou viver minha vida, eu vou viver o presente, o agora, importante é eu e a minha satisfação, o meu bem-estar, né? Não acredito nessas coisas não, cuidado, porque os incrédulos vão estar lá, né? Os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, veja, e todos os mentirosos. No Brasil tem uma história de mentira branca, né? Para amenizar, tem até um dia da mentira, já pensou? É para lá que vai os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e com enxofre, a saber, a segunda morte. Então, amados, a palavra de Deus mostra aqui que todos estão mesmo caídos, contaminados pelo pecado. Todos estão mesmo calados diante de Deus, do trono de Deus, da palavra de Deus. E todos estão condenados à morte eterna. Mas olha o João, aliás o Marcos, né? Nesse evangelho aqui, volte lá, Marcos, aquele primeiro versículo que nós lemos. Que maravilha, né? Ele está dizendo aqui, Marcos capítulo 1 e no versículo 1. Princípio, começo dessa linda história.
Nós cantamos assim, cantarei. Marcos está dizendo, contarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou o seu lar na glória para salvar esse condenado, esse miserável pecador. Então, o evangelho aqui é as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele veio fazer o quê? Resgatar, não é? Libertar, salvar quem? Pecadores condenados. E só nasce nesse mundo, amado, pecador. E Jesus Cristo veio mesmo fazer isso, né? Ele veio resgatar os que estavam sob a lei. Ele veio buscar os que estavam sob a condenação do pecado. E é a pergunta, né? Como ele fez isso? Os homens do resgate, dos resgates, eles têm todo um preparo, têm as ferramentas, tem tudo, né? E como é que Jesus veio te resgatar e me resgatar dessa morte eterna, né? Dessa morte espiritual? Meu amado, só Ele mesmo que pôde e que pode fazer isso. Nenhum homem nesse mundo. E Ele fez, Ele vindo primeiramente como o Deus vivo, o Deus encarnado. Ele foi visto nesse mundo. Ele se tornou a nossa semelhança. Deus preparou um corpo para Ele, um corpo a nossa semelhança de homem, mas diferente, não é? Porque ele não tinha pecado, ele não nasceu em pecado, a sua concepção não foi a fecundação, né, do espermatozoide com óvulo de um homem e uma mulher contaminado já pelo pecado, mas Deus preparou uma virgem e o Espírito Santo habitou, né, cobriu mesmo, deu poder, e ali nasceu esse ente, esse perfeito, esse Filho de Deus. E ele veio como Marcos, nós vamos ver, como servo, para servir e dar a sua vida a esse é a grande obra, não é? É a ferramenta que ele usou, a sua vida em resgate das nossas vidas. Esse maravilhoso, ele foi até ali a cruz do Calvário, e ali na cruz do Calvário, Deus o fez pecado. Ele se tornou pecado. O teu, o meu, o nosso pecado foi colocado sobre ele. O justo se tornou mesmo injusto por nossa causa. Tomou o meu lugar. E ali na cruz do Calvário ele pagou o preço do pecado. Com a sua vida, ele morreu, mas diferentemente de nós, né, ele ressuscitou e ele está vivo à destra de Deus Todo-Poderoso. Então, ele veio resgatar os que estavam condenados com a sua vida, com a sua mesma obra, e ele nos dá agora esse presente, amado, o presente da salvação. E esse é o Evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele tem o poder, não é, de resgatar aqueles que mesmo se achegam a ele, reconhecendo essa condição, chegando a ele mesmo humildemente, dizendo: Senhor, eu entendi através da tua palavra que eu estou mesmo condenado, sem esperança, e não há nada que eu possa fazer para sair
dessa condição, dessa situação, mas o Senhor veio como um bombeiro de Deus, né? Como um resgatador de Deus, que nos tira, nos livra, nos liberta da condenação do pecado, das garras do diabo, e nos dá mesmo a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Marcos diz, né? Princípio, começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a boa notícia, as boas novas de salvação. E hoje aqui eu apenas entreguei para você, né? Uma má notícia do que tu és, do que eu sou, homens e mulheres condenados pelo pecado. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio fazer o quê? Resgatar, né? Buscar, salvar, libertar pecadores como nós. Esse é o Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Que Deus possa mesmo assim falar ao seu coração. Vamos orar. Pai, eu te louvo nessa noite, Senhor, em mais uma vez poder, assim como Marcos, proclamar, contar essa linda história do Evangelho da Graça, do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deixou o seu lar na glória para salvar condenados, miseráveis pecadores como eu, como nós nessa noite, Pai. A linda história de Jesus Cristo, que veio resgatar, buscar, salvar perdidos, aqueles que não têm forças nenhuma, não têm capacidade nenhuma, somos impotentes de sair desse estado, dessa condição de mortos espiritualmente falando. E o Senhor veio como essa especialidade, só Tu, Senhor, como um bombeiro de Deus, como um salvador de Deus, como um salva-vidas de Deus, tirar mesmo aqueles que estão afogados em delitos, em pecado, estão aterrados nos terremotos do pecado, estão mesmo mortos em acidentes do pecado. Ó Pai, nos dá a compreensão verdadeira, e aqueles que já foram resgatados, que possamos sair daqui mesmo regozijados, alegres, felizes. E se porventura há entre nós ainda alguém que está perecendo, está escravizado, está mesmo impotente, sabe da sua condição, Senhor. Dá mesmo, Pai, o Teu Santo Espírito, o poder de salvar, de livrar, de libertar, de resgatar do império das trevas para a Tua maravilhosa luz. E assim faça, Pai, segundo a Tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.